Vou começar justificando a falta do nosso presidente. Ele está em uma reunião sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, por isso que ele está na Câmara, mas está participando de uma reunião online, certo? Eu estou justificando a ausência dele e pela ausência eu vou substituí-lo. Vamos iniciar a sessão pela chamada dos vereadores. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, os amigos que estão aqui na galeria e telespectadores. Chamado dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Antônio Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Ubelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar, Francisco José Almeida de Castro, Francisco Mardônio de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, João Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Existe quórum? Existindo quórum, dou para aberta a sessão e coloco a ata em votação. Foi colocada no grupo, como foi colocada no grupo. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado. Autorizo o secretário a fazer a leitura do expediente, a leitura das matérias do expediente. Só um minutinho, secretário. Certo. Terezinha. Isso aqui, ó, que foi feito. Pronto. Indicação 232, Raimundo Marcel de Freitas Filho, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a poda de árvore da Rua Brasília e da Rua do Açude, situada no distrito Lagoa do Juvenal, tendo em vista frequentes reclamações dos moradores que alegam estar atrapalhando a iluminação da região. Vai montar aqui? Ele está aqui. Ele está no plenário. Indicação 233, Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a pavimentação de pedra tosca na Rua Raiane, situada na localidade do São João do Itapebuçu, distrito de Itapebuçu. Indicação 234, Raimundo Maciel de Freitas Filho. Raimundo Maciel de Freitas Filho indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a extensão de pavimentação de pedra tosca de aproximadamente 50 metros na Rua da Gruta, situada no distrito de Itapebuçu, pois a supricitada via se encontra interditada. Indicação 229, José Cordeiro de Abreu Júnior, Júnior da Topic, informa os seus prerrogativas legais e regimentais que vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo, à Câmara, a reforma da Escola Antônio de Abreu, situada no bairro Tangueira. De quem é essa indicação? Júnior, eu posso subscrever? Acho que eu não tenho, não. Deixa o Júnior aí. Indicação 242, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, indica ao Poder Executivo que interceda junto ao setor competente
providenciar o conserto da iluminação de todas as ruas do bairro do Parque São João e Parque Iracema, em especial as vias próximas às escolas Francisco Saraiva de Oliveira e da Igreja Católica da região. Na verdade, viu, lá está tudo escuro mesmo. Eu fui lá ontem, realmente está, viu, Elisângela? Eu posso subscrever, Elisângela? Pode, ficar à vontade. Obrigada. Vereador Elisângela, permissão para subscrever também? Na hora. E senhor secretário, por gentileza, questão de ordem aí, só para fazer um adendo a esse ponto, não só no entorno da escola, mas também da igreja, e a via de acesso ali a Childerico Mota continua ainda no escuro. No escuro, infelizmente. Gostaria de me subscrever também aí, viu? Indicação 231, Antônia Marina de Paula Lima Paula. Indica ao Poder do Executivo Municipal que ordene aos setores competentes, CEINF e Defesa Civil, que providencie uma avaliação técnica na parede do açude do distrito de Lages, já que se encontra cheio e a comunidade teme o risco de rompimento da barragem. Antônia Marina Lima de Paula. Marina, depois gostaria de subscrever essa sua indicação, por gentileza? Obrigado. Indicação 240, Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder do Executivo que ordene ao setor competente notificar o proprietário do loteamento situado nessa proximidade do condomínio da Santa, para que seja feito o serviço de limpeza dos matos dessas regiões. Eu acho que esse nem foi entregue ainda, né? Acho que não foi entregue ainda indicação 241, Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder Executivo que seja instalado o bebedouro em todas as unidades básicas de saúde de Maranguape. Ribamar Félix da Silva. Requerimento de número 028, Ribamar Félix da Silva. Requerimento, após ouvir o plenário, solicita o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, STDS, informações sobre o quantitativo de pessoas que são beneficiadas pelo programa Cartão Amor, bem como dos volumes que são pagos aos seus beneficiários. Isso aqui que é requerimento. Foi pedido direto do secretário. Mas aí não vem mesmo. Indicação 235, Diego Anderson Mendes de Castro. Indica ao Poder Executivo a implantação da Lei Lucas, de número 13.722/18, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público, privado de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Justificativa: compreende-se a educação a saber que a função vai além da transformação do conteúdo de uma determinada matéria dentro de uma escola, e cidadania no convívio saudável, promovendo o desenvolvimento de desigualdade e ampliação de horizonte. Contudo, que as crianças tenham a oportunidade deste aprendizado, elas precisam ter um ambiente propício. A Lei Lucas tem parte fundamental nesse processo, pois ela exige que professores e funcionários de escola sejam capacitados pelos primeiros socorros. Diego Anderson Mendes de Castro. Diego, eu posso subscrever? Requerimento 032, João Alves do Nascimento. Indica ao Poder
executivo que seja implantado estacionamento rotativo no sistema de zona azul no centro de Maranguape. A justificativa: o autor da referida propositura justifica que a medida é um projeto educacional que resolverá os problemas de estacionamento supracitada região. O crescimento constante da frota de veículos, aliada à dependência de cada vez maior de automóvel, ocasionando problemas para a circulação e estacionamento dos veículos em toda a grande cidade. Em Maranguape não poderia ser diferente. A falta de espaço para circulação gera congestionamento, atraso e poluição. A falta de espaço para estacionamento reduz a acessibilidade, prejudica as atividades comerciais e induz ao estacionamento irregular. Vereador João Alves do Nascimento. Indicação. Não. Indicação do 233, 238, Francisco Hugo de Alencar Filho. Indica ao Poder Executivo Átila Cordeiro Câmara que interceda junto ao secretário de Educação Raimundo Soares que seja realizado um levantamento de estudo técnico para aumento da gratificação dos gestores escolares, coordenadores pedagógicos, coordenadores de centro de educação infantil, tendo que em vista, o último ajuste foi no ano de 2013. O autor requer ainda que seja incluída a permanência da produtividade dos quanto ao professor assume o cargo de diretor, coordenador pedagógico, coordenador do Centro de Educação Infantil e peça suas, quando assume, quando deixa de ser professor, porque vai para a coordenação, ele perde a produtividade. E peça que perca sua produtividade. Requerimento de número 030, vereador Francisco Hugo de Alencar, requerer o plenário que certeza ao prefeito municipal Átila Pessoa Câmara, junto ao secretário de Educação Raimundo Soares Júnior, que seja feito o levantamento de estudo técnico acerca dos professores integrantes do quadro efetivo do magistério, que possui mais de 2 anos de exercício para adequação da extensão da carga horária, cumprindo assim a determinação que seja determinada. Cumprindo assim que seja determinada, cumprido a lei de número 2855/2020, de 27 de abril de 22, em anexo. Só requerimento. Indicação 236, Diego Anderson Mendes de Castro, indica ao chefe do Poder Executivo ampliação da creche Nova Vida, situado no distrito de Lagoa do Juvenal. Senhor secretário, por gentileza, só uma dúvida. Esse documento que o senhor leu aí sobre os coordenadores pedagógicos, diretores, é um requerimento ou é uma indicação? É uma indicação. Porque quando move parte financeira, eu não posso fazer o requerimento, né? Aí eu estou, no caso aqui, eu estou pedindo uma indicação para pedir o levantamento. Não, que se entenda, só para uma questão de entendimento do requerimento da lei orgânica do estatuto da casa, certo? O que a gente não pode, na condição de vereador, de apresentar que tenha movimentação, que tenha algum impacto financeiro, são projetos de lei.
Requerimentos e indicações, nós podemos sim, porque requerimento como indicação, o prefeito pode acatar ou não, está entendendo? Agora, projeto de lei, que uma vez votado se torna lei, ou então o prefeito veta, aí nós não podemos mesmo não. Porque na verdade, já existe aquele quadro definido, né, que consta aqueles 2 anos consecutivos dentro da sala de aula, que tem as 100 horas, que está com 2 horas, né, e 200 horas, né? Vereador Hugo, gostaria de subscrever? Tá bom, tudo bem. Indicação do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao poder do chefe de quem interceda junto aos setores competentes providenciar o serviço de coleta de lixo e operação tampa-buraco dos 2 lados das estradas do Pirapora, iniciando no antigo balneário Pirapora, estendendo-se até o último sítio. E o outro lado é a antiga casa do governador Gonzaga Mota, trecho que dá acesso às 3 bicas. Indicação 237, Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto ao setor competente providenciar a reposição das lâmpadas queimadas atrás da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Requerimento do vereador 031 Francisco de Alencar Filho, que para constar nos anais dessa casa, o voto profundo pesado pelo falecimento da Lucília Maria Freitas Maciel, ocorrido hoje, dando ciência por meio deste à família enlutada. Hugo, gostaria de subscrever, certo? Requerimento de Francisco de Alencar Filho, que consta nos anais dessa casa, voto profundo pesado pelo falecimento do senhor Raimundo Queiroz da Silva, ocorrido no dia 16 de abril, dando ciência por meio dessa família lutada. Pronto, falta parecer. Vereador, foi lida as minhas indicações? Sim, eu não estava presente, mas foi lida. Foram lidas. A gente falou que o senhor estava Eu até lhe procurei. Não, porque às vezes eu percebo aqui que quando o vereador não está presente... Mas eu tinha lhe visto aqui... Se ele não estiver na casa, realmente não são lidas, mas a gente sabia que o senhor estava na casa e foram lidas, viu? Ok, obrigado. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução de número 010 de 2023 do vereador João Alves do Nascimento. Pronto. Encaminho para a ordem do dia, para a primeira votação. As indicações, notas e moções de pesar são deferidas pela presidência. Ui, peraí. 1 a 1 ou os aqui? Pronto. Requerimento 030 do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho para a próxima sessão. Ui. Requerimento 032 do vereador João Alves do Nascimento, encaminho para a próxima sessão. Requerimento 028 do vereador Ribamar Félix da Silva, encaminho para a próxima sessão. Tem alguém inscrito, Diego? Vereador Riba. Riba, que se dispõe de 10 minutos. Está inscrito? Pronto. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia, senhora presidente, vereadores, público aqui presente. Tu me envelheceu 10 anos, Riba.
Tu me envelheceu 10 anos. Tô brincando. Pessoal, hoje o clima aqui parece estar clima da Páscoa, né? Da Semana Santa, está bem apesiguado, graças a Deus. Graças a Deus. Falar pouca coisa aqui, vai ser pouca coisa. Primeiro é sobre a indicação que eu botei aí para o nosso prefeito, para instalar bebedouros nos postos de saúde, porque hoje mesmo eu passei em 2 postos, nenhum dos 2 tinha bebedouros, e o povo pediram para mim colocar aqui uma indicação, pedindo que fosse colocado, e é tão barato, bebedouros, lá na área seca mesmo. Eu vou esperar que seja colocado, se não for eu mesmo, vou comprar um para lá e vou colocar lá, porque sai tão barato para a gente colocar um bebedouro, o pessoal está passando sede, sofrendo. E eu espero que seja colocado no resto dos postos Maranguape. Alguns eu já vi que tem, mas outros não tem, e eu espero que seja colocado esses bebedouros para melhor atender a população de Maranguape, que, principalmente que já vão para um posto doente, sofrendo, e não ter nem um bebedouro para beber água. Certo? A outra coisa é que eu passei hoje lá no mesmo posto da área seca, e infelizmente ainda não foi aumentado nenhuma ficha da indicação que eu fiz aqui para o nosso prefeito, que é de 10 fichas lá, e continua as 10 fichas, falaram até que diminuiu para 8, falei com alguns funcionários lá, e eles disseram realmente que tem que ser feito alguma coisa lá, porque médico, tem 2 médicos, mas um atende 3 dias e o outro todo dia, só. E precisa de 3 alas, porque só tem 2. E eu já pedi uma reforma do posto da área seca, espero que seja colocado mais um que esteja precisando lá, tá certo? Isso eu cheguei a falar com os funcionários lá. E outra coisa aqui que eu tenho para falar também, pessoal, é que seja feita uma limpeza ali ao redor da UPA, porque a gente viu até um vídeo circulando nas redes sociais, até Tapuru tinha, arrodeando da UPA, e eu acho que isso aí não é certo, o pessoal precisa fazer mais limpeza. Inclusive eu pedi até uma limpeza aqui ao redor da nossa casa aqui, que é a Câmara, e ainda não foi feito a limpeza. Espero que seja feita a limpeza e a gente possa também pedir ao Executivo que faça uma força-tarefa e a limpe ao redor desses hospitais, porque eu vi um vídeo do Gonzaguinha também, da estrada para o hospital, ninguém estava vendo o hospital. Está muito sujo mesmo, está muito mato, eu sei que está chovendo, mas se quiser, dá para fazer, tá certo? Bom dia, é só isso mesmo, minhas palavras de hoje. Obrigado. Registramos as palavras do vereador Riba. Encerramos e daremos início à ordem do dia. Terezinha, não me abandone. Pronto. Para a primeira votação, projeto de resolução número 010, que altera a redação do artigo 2º da resolução número 006 de 2017, de 20 de abril de 2017, e adota outras providências. Do vereador João Alves do Nascimento. Para a primeira votação com discussão. Para discutir. Para discutir. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiros vereadores. Trata-se essa lei de 2017, inclusive até do autor do nosso companheiro Dema Arruda, que cria essa comenda, onde leva o nome do desportista Antônio Kleber Fernandes de Oliveira, certo? Conhecido como Kleber. E aí o objetivo é homenagear atletas, dirigentes, árbitros que se destacaram aqui do município, a nível estadual, municipal e até internacional. E quando foi criado aqui o artigo 2º, deixou as 2 pessoas, que é a lei atual, 2 pessoas só por ano. E como a gente achou, devido a esse tempo já, 2017 para cá, que 2 pessoas considera-se mínimo, aí a gente está emendando, aumentando para 5. Lugar de homenagear 2 pessoas por 2
2 pessoas por ano, a gente agora, com a aprovação dessa emenda, nós vamos homenagear 5, tá? Então, é isso, a emenda, a gente conta com a colaboração dos companheiros para que a gente possa aumentar, né, essas pessoas que possam ser homenageadas aqui para frente. Inclusive, agora mesmo, já tem 2 pessoas homenageadas e quando a gente foi procurar, eu e alguns colegas já para homenagear outras pessoas também, já não podia mais. Aí, em virtude disso, a gente achou por bem fazer essa alteração. Então, seria isso para o momento. Para discutir? Para discutir. Aí está sendo uma homenagem ao Kleber, não é isso, João? Era uma resolução que já existia na casa, era do Kleber Brasil, inclusive pensei que era comenda leva o nome do Kleber. Existe. Homenageia 2 pessoas por ano dentro da área do esporte, atleta, dirigente, árbitros, entendeu? Pronto. E como seria 2 pessoas, a gente está ampliando agora para 5. Pronto, certo. Aí, por meio desse projeto, ele está só aumentando, né? Mas já existia o vereador Dema. Só aumentando. E eu pensei também que fosse uma homenagem, porque eu queria só parabenizar também, porque não esqueci o Kleber Brasil aqui, como desportista também, gostaria até de fazer uma homenagem a ele também, porque não tem como a gente esquecer Kleber Brasil e Maranguape, tá certo? E o que foi feito para homenagear o Kleber também, sou a favor, tá bom? Só isso mesmo. Pronto. Alguém mais para discutir? Pronto. Coloca o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Caminho para a próxima sessão, para a segunda votação. Mensagem número 016, que dispõe sobre a criação da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, TEA, para atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e da outras providências. Para a segunda votação, com discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Elisânio. Já hipotecar o meu apoio a esse projeto. Como já falei aqui de outras vezes, certo? Eu tenho uma enorme simpatia por todas as políticas públicas que tratam dos direitos das pessoas com deficiência, haja vista que nós temos na nossa sociedade uma dívida muito grande a se pagar com as pessoas que possuem qualquer tipo de dificuldade de ordem física, neurológica, emocional, certo? Para que essas pessoas se incluam, vereador Dandan, na nossa sociedade. Aqui em Maranguape, nós temos algumas políticas voltadas para essa população que já dão conta de resolver ou minimizar algumas das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiências no dia a dia, mas ainda tem um longo caminho a se percorrer. Nós sabemos das dificuldades que essas famílias principalmente enfrentam para dar assistência, para dar o apoio, para fazer com que essas pessoas de fato se sintam incluídas no meio social. E é importante que as políticas atendam a essas necessidades. Nós temos que despertar cada vez mais e trazer para o debate público as condições desses familiares, a condição dessa pessoa específica com necessidade especial, porque nós sabemos que são desafios muito maiores para que se possa enfrentar o cotidiano do que são as pessoas ditas normais. Então, eu queria só registrar essa fala, hipotecando apoio a essa iniciativa. Para discutir, vereador Hugo. Elisângela, dentro do seu contexto que o senhor falou aí, essa lei específica aqui, ela vai só prevalecer perante aos autistas, né? Que é uma lei federal que está fazendo adaptação municipal. Eu já fiz um levantamento de uma lei aqui que conta das carteiras dos CAPs, que identifica os pacientes dos CAPs e que não vai ter alteração de ônus financeiro para o município, para ela ter o mesmo privilégio que não está constando aqui, porque elas não são autistas, mas ela tem pelo CIDS, o esquizofrênico, a depressão moderada e grave. Elas são pacientes que elas não ficam, elas não tem pouca adaptação ao local onde estão.
para ser incluída. Levei para o setor jurídico para proceder às outros diagnósticos, entendeu? Nesse daqui não pode ser alterado, esse que o executivo mandou, porque é uma adaptação, ele apenas acolheu uma lei federal do ex-presidente, e não, esse aqui não pode ser emendado. Agora, a próxima, eu vou falar com vocês antes de botar em plenário, que não vai, é apenas dar direito aos outros pacientes dos CAPs. Tá ok? Vai discutir, vereador Ribamar. Hugo, deixa eu perguntar uma coisa. Eu também sou totalmente a favor, tá certo? E a carteirinha é só para criança ou o acompanhante também? Porque existe determinadas patologias, determinados diagnósticos, que não é necessário o acompanhante, entendeu? Dependendo do CID que o psiquiatra deu o diagnóstico, tá entendendo? Mas outros são obrigatórios a ter o acompanhante. Porque seria muito interessante que o acompanhante também tivesse, né? Quando eu falo no paciente, eu já estou direcionando também ao acompanhante. Certo. Porque é necessário, porque tem determinadas patologias que não pode dar transporte. Tudo bem, só isso mesmo. Valeu. Só para contribuir aí, vereador João Alves, porque às vezes se confundem a questão da carteirinha com outros benefícios, questão de passe, de transporte e tudo, né? Na realidade, essa carteirinha é para dar direito, onde que o paciente esteja, ele tem prioridade. Né? Ele tem a identificação para ter prioridade. É basicamente isso. Vereador João Alves, você está correto com o senhor disse, só que ela não está dando direito nem o transporte, como já ocorreu em debates anteriores aqui, e a gente com essa emenda aqui na lei, que nós estamos, está no jurídico, ela vai dar esse acesso, e que seja do jeito que essa que o executivo mandou, que vai ser para todos os bancos, enviado para todos os órgãos públicos, seja também feita da mesma forma dos outros, com o comprovantezinho da carteira. Ele já existe a carteira, é só adaptação da lei, é um parágrafo. É porque tem outra lei já que trata desse assunto. Já existe essa lei, já foi criada lá atrás. Na sessão passada, que está precisando de reformulação, de parceria do poder público, para poder ainda os permissionários dos transportes coletivos abrir mais para poder e com essa mesma atendimento. Essa mesma carteira que dá direito à localização e para um lado e para o outro do paciente, que ela seja também usada, apresentada, quando ela for ao banco, quando ela for a um determinado departamento. Pronto. Mais algum vereador que queira discutir? Coloque o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Caminho para a próxima sessão, para a terceira votação, sem discussão. Pronto? Não tendo mais matéria, encerro. Não tem explicação pessoal? Pronto. Presidente, antes de encerrar a sessão, só uma questãozinha que eu gostaria de levantar, por gentileza. Há umas 3 ou 4 sessões, nós tratamos aqui sobre o problema de que algumas empresas não estavam realizando, certo? Ou impõe alguma dificuldade, o João colocou, eu me lembrei aqui, impõe dificuldades para realizar as suas linhas que foram concedidas para o uso, certo, do transporte coletivo. E eu pedi para que a casa se manifestasse do ponto de vista de a gente elaborar um documento para que provocasse o setor de transporte para uma reunião com essas empresas, para uma reunião com esse pessoal, para que a gente pudesse, de fato, discutir essas questões que ainda continuam acontecendo e que é importante que seja discutido. Então, eu só queria que a senhora registrasse aí mais uma vez a minha cobrança, para que a gente possa ver qual é a comissão adequada aqui da Câmara Municipal para provocar uma reunião com o setor de trânsito do município e com os representantes das empresas, para que a gente veja o que está acontecendo com essa questão da concessão de linhas que não estão sendo realizadas. Certo, vereador. Pronto, não tendo mais matéria na casa, dou por encerrada a presente sessão. Até a próxima sessão, quinta-feira, hoje é 18,
20, no dia 20 de abril. Muito obrigada a todos.